Olá pessoal, boa noite. Quero tratar de um tema aqui que é muito corriqueiro, muito comum e muitas das vezes é confundido ou tratado da maneira que tem essa possibilidade, inclusive no direito civil. Direito penal e direito civil são processos, são procedimentos, são caminhos distintos e devem ser assim tratados. Quero falar sobre revelia, sobre a possibilidade de processar, de julgar alguém sem a devida citação ou a intimação, sem a presença do acusado. Quando no direito civil, no processo civil, artigo 344 prescreve que se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Tá? Então, se o réu citado não contestar a ação no prazo lá previsto, estabelecido na citação, que são 15 dias úteis, será considerado revel. E serão aplicados os efeitos da revelia, que ele não será mais intimado e o processo seguirá sem a presença dele, sem a comunicação de qualquer outro ato subsequente. No processo penal é diferente, porque lá no direito civil, no processo civil, trata-se de direito disponível, vamos dizer assim, direito patrimonial. Já no processo penal, direito penal, tratamos aqui da liberdade, do ius libertatis do indivíduo, do cidadão. E considero como os bens jurídicos tutelados de maior importância na legislação, aqui falo do direito brasileiro, são a vida e a liberdade. Não há nenhum outro bem jurídico que deva ser tutelado com tanto esmero, com tanta clareza e segurança. A liberdade e a vida são os bens jurídicos de maior importância. Portanto, no direito penal, no processo penal, quando o réu não for citado, enquanto o réu não for citado pessoalmente, não pode ser por um vizinho, pela esposa, pelo marido, pelo pai, pela mãe, por irmão, por ninguém. Tem que ser citado pessoalmente. Estão se aplicando hoje em dia, atualmente, com a tecnologia aí, a citação pelo WhatsApp, por meio eletrônico. Os tribunais têm aceitado, até porque, muitas das vezes, quando o réu recebe a citação, acompanha o processo, constitui advogado e o processo segue. Mas eu não concordo com essa citação, não acho que seja válida, que deveria ser válida, e sempre quando eu me pego com um caso desse, eu vou impugnar, vou trazer isso para apreciação dos tribunais, porque é causa de nulidade e a citação, para ser válida no direito penal, no processo penal, tem que ser pessoalmente. O oficial de justiça, ele deve pessoalmente entregar o mandado de citação para o réu, dando ciência de que existe um processo contra ele. Quando o indivíduo é preso em flagrante, por exemplo, ele sabe que ele foi autuado pelo delito, mas aí vai se instalar o inquérito policial, ele vai responder o processo a investigação em liberdade, foi preso em flagrante, foi homologado o flagrante, ele foi concedido a liberdade provisória. Ele vai responder, esse procedimento vai seguir e depois vai para o juízo para, possivelmente, como é o costume, o Ministério Público vai oferecer uma denúncia e vai tornar um processo criminal, um processo penal. Mas enquanto inquérito, por mais que ele saiba que tenha um procedimento investigativo em relação a ele de um delito, ele não está citado. Isso não é citação. Tá? Quando se inicia um processo, quando tem denúncia, recebe a denúncia, o réu deve ser citado pessoalmente, de acordo aí com os dispositivos do Código de Processo Penal, e será decretada a revelia do réu citado pessoalmente, muito diferente do direito civil, e assim deve ser. Então, o 367 do Código de Processo Penal diz o seguinte: o processo seguirá sem a presença do acusado, que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou no caso de mudança de residência, que é o caso do meu cliente que eu vou citar, não comunicar o novo endereço ao juízo, alteração dada pela Lei 9.271 de 96. Ou seja, o réu que é citado pessoalmente, ou seja, a citação é o ato por meio do qual se dá ciência ao réu de que há um processo contra ele e ele deve apresentar, constituir um advogado e responder ao processo. A mesma coisa no processo civil, só que lá
se aplica a revelia, quando aplica todos os meios de citação e o réu não é encontrado, ele é citado por edital, que é a citação ficta, e mesmo assim não compareceu, nomeia-se um curador e o processo segue. No processo penal, não. Sendo o réu citado pessoalmente e não comparecer aos atos, tá? O processo vai seguir sem ele, vai decretar a revelia, tá? Então, de acordo com o 367, se ele é citado pessoalmente, o processo seguirá sem ele. Porém, ele tem que ser citado pessoalmente. Hoje, num caso específico aqui que eu tenho de um processo, um crime do Estatuto do Desarmamento, de posse ilegal de arma de fogo, de uso permitido, o Peroso teve audiência, eu nem estava preparado para a audiência, no sentido de que eu não estava achando que a audiência ia acontecer, quando a minha colega veio e falou comigo, a advogada que trabalha comigo, tem audiência hoje do fulano, doutor. Não, a audiência dele não vai acontecer porque ele não foi citado. Meu cliente está foragido. Ele está respondendo 2 processos. Um por homicídio qualificado, que tem mandado de prisão preventiva, e o outro por posse ilegal de arma de fogo, que foi encontrado aí no mandado de busca e apreensão, no processo criminal de homicídio, de investigação, encontraram as armas e instaurou-se outro procedimento, outro processo, que julga em outro juiz, inclusive. É uma outra questão que para um outro vídeo talvez eu fale sobre isso, porque do meu ponto de vista houve mandado de prisão e de busca e apreensão por um processo de homicídio, uma investigação, e encontrou-se armamentos ilícitos sem permissão legal, e foi encontrado através desse mandado de prisão, deveria ser julgado junto com o processo de homicídio, mas esse é outro assunto. Então, ele está respondendo por esse porte, essa posse, e por homicídio. Eu não me preocupei com a audiência, por quê? Porque ele não foi citado pessoalmente. Quando ele não foi citado, a audiência, o ato aí da instrução judicial, dever-se-ia ser cancelado, remarcado, adiado, até que ele fosse citado. Caso não ocorra a citação, não encontre o indivíduo por todos os meios, todos os endereços possíveis que o Ministério Público constenta e possua, e ainda assim não foi, cita por edital. Se por edital ele não comparecer, mesmo assim, em 15 dias, aplica-se as disposições do dispositivo do artigo 366 do CPP, que diz o seguinte: se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, inclusive, podendo o juiz determinar a produção antecipada de provas, consideradas urgentes, e, se for o caso, decretar a prisão preventiva nos termos do dispositivo do artigo 312 do CPP. Veja, então não há possibilidade de seguir, porque viola o contraditório e a ampla defesa. E aqui no processo penal, aqui o negócio é sério. Aqui o buraco é mais embaixo. Temos que respeitar as garantias constitucionais sob pena de estarmos aí vilipendiando os dispositivos do Código de Processo Penal e, principalmente, a Constituição, que lá prescreve os direitos do cidadão. Por exemplo, o direito de ser considerado inocente, o direito de ter um advogado, a presença de um advogado constituído por ele, o direito da ampla defesa, do contraditório, e dessa forma, como fez hoje no processo que eu citei há pouco, o juiz, eu fiz a argumentação, depois o juiz seguiu com a instrução, ouviu os depoimentos dos policiais e de algumas testemunhas, e aí abriu-se ali o prazo para a acusação e para a defesa fazer requerimentos. Eu me manifestei no seguinte sentido, pedindo a anulação de todos os atos praticados após a determinação, a decisão que decretou a revelia. Por quê? Porque não respeitou esses 2 dispositivos que eu comentei. O réu não foi citado. O juiz considerou ele revel e deferiu o requerimento, obviamente, mas ficou constado em ato. Considerou ele revel e deu seguimento ao processo, porque eu estava habilitado nos autos com a procuração. Eu me habilitei, mas o réu não foi citado. Eu não tenho poderes, o advogado não tem poderes e não tem procuração para isso. E não tem como outorgar os poderes para receber citação. Citação é pessoal, tem que ser cara crachá, tem que ser de frente com o réu. E não aconteceu, o juiz deu seguimento, a manifestação do MP foi no mesmo sentido, o juiz seguiu essa manifestação e determinou o seguimento do processo, expedindo-se um ofício para o Instituto de Criminalística para que apresente o laudo de prestabilidade das munições e dos armamentos que foram encontrados, armamentos bélicos que foram encontrados com o indivíduo na sua residência.
Obviamente que isso vai seguir para as alegações finais, será trazido isso como alegações finais também, como tese de preliminar, de nulidade, e o juiz, como já antecipou o juízo, pelo que eu vejo, ele vai, com certeza, vai prosseguir indeferindo o pedido de nulidade dos atos e vai proferir sentença. Se for ela condenatória, obviamente que vamos recorrer ao tribunal e será trazido como em preliminar de apelação, preliminar de nulidade, essa tese de nulidade, porque isso é pacífico na jurisprudência, inclusive. Então, como o meu cliente não foi encontrado, não foi citado pessoalmente, não foi encontrado, foi decretada a revelia e o processo seguiu sem o conhecimento dele. Ou seja, ele não sabe que existe um processo penal. Ele sabe que ele foi preso em flagrante tinha posse dessas munições, desse arcabouço aí, desses armamentos bélicos. Ele foi preso, estava em casa, o dia que foi cumprido o mandado de busca e apreensão, mas ele não sabe que esse inquérito policial se transformou em um processo penal. Que muitas das vezes tem inquéritos policiais que duram aí 10, 15 anos, não se sabe como. Em verdade, a gente até sabe mais ou menos como que funciona, mas o cliente não tem obrigação, e a justiça, o Estado tem obrigação, tem o dever de citar o indivíduo. Olha, você tem um processo contra você, por isso, você tem o direito de constituir um advogado, artigo 396 do CPP, 396A, você tem o direito de constituir um advogado para a sua defesa. Se você não tiver direito, não tiver condições de constituir um advogado particular, o Estado nomeará um para você. Portanto, será isso trazido em sede de preliminares de nulidade, nas alegações finais, que é para o próprio juiz. Talvez ele repense o assunto e com mais acuidade e profundidade faça com que a lei seja cumprida, que é o dever do juiz de aplicar a lei, independente a quem seja. Então, se caso houver condenação, nós traremos esse iniciativa de apelação, que provavelmente será aceito, ou enfim, temos o STJ, temos o STF para aí nos amparar em relação a essa violação dos direitos constitucionais e garantias fundamentais do indivíduo. Então, o tema era esse, sobre a prescrição mesmo, sobre a prescrição, sobre a revelia, que no processo penal é totalmente diferente do Código de Processo Civil. No Código de Processo Penal, aplica-se a revelia nos termos do artigo 367 e 366. Um grande abraço, obrigado. Qualquer dúvida pode deixar os comentários no vídeo, compartilhe, que é uma informação muito precisa.